Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos eh, hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte do vídeo, os 10 mandamentos. Faça, parte 2, certo? Mostra nesse vídeo, nesse texto, novos argumentos que desmentem essa história de 10 mandamentos, que um tal Deus deu um conjunto de leis moralista para um determinado povo primitivo lá no deserto, que mais tarde ia divulgar esses mandamentos lá para toda a humanidade, e que ele tinha essa intenção, certo? E esses escritos é algo nunca visto em outros lugares, em outras partes do mundo, né? Antes dos hebreus. Tudo mentira, certo? Tudo começa furada. Vou mostrar para vocês como esse livro é patético, ridículo. Repito, para levar a sério a Bíblia, você tem que ser ignorante. Ou ignorante e que você. E a única justificativa para você seguir esse livro é que você foi enganado desde que você nasceu, certo? E aqueles que não conseguem enxergar isso é porque está num estado de alienação tão grande que o impede de sair dessa bolha de mentiras. Os 10 mandamentos, faça, parte 2. É dito no livro de lendas, a Bíblia, que o Deus hebreu deu um código de leis aos hebreus e que esse código os tornaria um povo especial. Esse código ainda seria exclusivo dos hebreus. Nenhum outro povo, nenhum outro povo teria teria leis como eles. Suas leis, portanto, eram inéditas, né? Eram inéditas. Nenhum outro povo teria leis como aquelas. Veja o que diz o livro, e a Bíblia tinha razão. Esse livro, se você ler, ele vai ter argumentos contra a Bíblia e argumentos a favor da Bíblia, certo? Vamos lá. Devemos a segurança desse conhecimento aos achados e descobertas arqueológicos feitos no Egito, a terra onde Moisés cresceu e foi educado. Mentira pura, né? Moisés foi nada disso. Em outras terras do Antigo Oriente. O culto solar de Eknaton e a comprovada manifestação de muitas divindades num único Deus na Mesopotâmia foram apenas pesadas passos para o monoteísmo. Foram apenas pesados passos para o monoteísmo, certo? Todas essas representações carecem da força de síntese do pensamento moral libertador contido nos Dez Mandamentos. Veja que mentira. E nos Dez Mandamentos existe essa síntese. Todas essas representações carecem da força de síntese do pensamento moral libertador contido nos Dez Mandamentos que Moisés trouxe do cume solitário do Monte Sinai para o coração e para o cérebro dos homens. Veja que bobagem, né? Pô, no crescente fértil, só no povo de Israel surge a ideia de Deus em forma clara e pura, livre de magia, livre de representações multiformes e grotescas, e não imaginada como preparação materialista para a sobrevivência do eu no além. Me diz que toda essa questão, né, não está presente num, na lei dos hebreus. E não imaginada como preparação materialista para a sobrevivência do eu no além. Inusitada é também a forma clara e imperiosa dos Dez Mandamentos. A forma clara e imperiosa dos Dez Mandamentos.
Os israelitas recebem ordem de não pecar, porque Jeová assim o quer. Era perfeitamente possível concluir pela singularidade das leis morais dadas por Deus ao povo de Israel. Singularidade, está dizendo que não. Tá? Assim como o próprio texto, né, hebreu, mostra que essas leis eram singulares, no sentido de que não havia iguais, bem como também povo nenhum tinha conhecimento delas. O escritor aqui do livro, e a Bíblia tinha razão, segue essa mesma linha de pensamento, certo? Aquela que é elaborada na Bíblia. Bom, era perfeitamente possível concluir pela singularidade das leis morais dadas por Deus ao povo de Israel, sem medo, sem modelo, veja, sem modelo, daí ela ser singular, nem paralelo, ou seja, não tinha. Eram únicas, está dizendo que essas leis aí de Israel eram únicas e não tinha paralelo, você não podia, não encontrava leis similares em, no Antigo Oriente ou em outras partes, além de Israel. Veja que mentira. Antes da descoberta de elementos indicando clara e inequivocamente que, precisamente em um dos seus trechos de maior relevo, ou seja, os 10 mandamentos e demais leis promulgadas para Israel, a Bíblia não está sozinha, pois, sobretudo ali, ela se revela como imbuída do espírito do Antigo Oriente. Bom, de acordo com a cronologia bíblica, essas leis foram dadas por volta dos anos 1200, 1300 a.C. É por aí que eles datam a ocorrência do suposto êxodo. Né? Quer dizer, só os hebreus tinham essas leis, como nós vimos a declaração lá do livro do... E a Bíblia tinha razão, e, e podemos deduzir isso também das passagens bíblicas, né? Inclusive vou citar uma delas aqui, é que só os hebreus tinham essas leis a partir de 1200, 1300 a.C. Só eles tinham essas leis. Veja, é que o Salmo 147, 19 diz. Ensinou a Israel. Quem ensinou a Israel? Javé, o Deus hebreu. Ensinou a Israel as suas leis e todos os regulamentos ao seu povo. Quem é o povo de Javé? Israel. Ele diz lá, né? Ensinou a quem? A Israel. Ele não ensinou a outro povo. Ele não deu lei a nenhum outro povo. Deu somente a Israel. Ele diz, e todos os regulamentos ao seu povo. Isso não fez ele com mais nenhuma outra nação. Ou seja, com nenhuma outra nação, Javé deu essas leis. Daí o escritor lá do livro, e a Bíblia tinha razão, dizer que as leis de Israel eram singulares, ou seja, não tinham, eram únicas, na verdade, né? Singulares quer dizer que eram únicas, não tinham iguais. E não tinha paralelo, você não tinha como comparar essas leis com as leis, por exemplo, dos hititas, dos sumérios e de outros povos que existiam à época dos hebreus. É isso que ele quer dizer. Veja, que mentira, né? Isso, aí, e a Bíblia diz, né? Justamente isso, né? E isso não fez ele, quem Javé não fez isso de dar outras leis, outros regulamentos, com mais nenhuma outra nação. Qual foi a nação que ele fez isso? A nação de Israel. Os outros povos, veja o que é que ele diz. Os outros povos, que outros povos? Os povos que não eram os povos a parte de Israel, certo? Os outros povos desconhecem os seus estatutos. Tá vendo? A Bíblia deixa claro que as leis de Israel eram exclusivas desse povo. E foi dada a eles por um Deus. E era desse povo. Bom, povos que antecederam ao período de formação do povo hebreu, portanto, nunca tiveram conhecimento das leis do Antigo Testamento. Não é isso que nós podemos concluir? E povos que antecederam ao período de formação do povo hebreu, portanto, nunca tiveram conhecimento das leis do Antigo Testamento. Porque quando é que se forma o povo hebreu? O povo israelita. Não é quando ele sai, na lenda, né? Não é quando eles saem do Egito e vai conquistar as terras dos cananeus e lá se instalam, aí formam uma monarquia, aí coloca o primeiro rei e Saul, depois vem Davi, aí Davi vem seus filhos, Salomão, Roboão e assim por diante.
né? A partir daí que se constitui o povo hebreu, quando eles assumem, quando eles adquirem uma lei, que é no Monte Sinai, e adquirem mais tarde um território para chamar de seu. É aí que se forma o povo hebreu. E, e, e quando é que se dá, vamos dizer assim, de forma datável, essa formação do povo hebreu? Bom, dizem os próprios cristãos, né? E de acordo com ali com as informações extraídas do texto bíblico, essa ocorrência aqui, por exemplo, do êxodo ocorreu em torno de 1200, 1300, certo? Quando eles recebem as tais leis, certo? Essas leis teriam ocorrido mais ou menos nessa época. Quer dizer, anterior a essa época, quando eles recebem a tal da lei de Javé, povos, povos a parte de Israel não tinham conhecimento dessas leis. Ou seja, eram ignorantes com relação às leis dos hebreus, certo? E o que é que dizia essas leis dos hebreus? E os povos, a parte de Israel, não sabiam. O que é que diziam? Que somente os hebreus conheciam a proibição de matar, somente os hebreus conheciam a proibição de roubar, somente os hebreus conheciam a proibição de mentir, somente os hebreus, só eles, sabiam respeitar seus pais. E tudo isso está na lei. E, e tudo isso que está na lei dos hebreus não foi só dado a eles? E tudo isso que está na lei dos hebreus não torna essa lei dos hebreus única e exclusiva? Nenhum povo, como o próprio escritor lá do livro, e a Bíblia tinha razão, diz que as leis de Israel eram únicas. As leis de Israel eram singulares. As leis de Israel não tinham paralelo. Quer dizer, e o que é que dizia as leis de Israel? Não era justamente isso? Era proibido matar, proibido roubar, mentir, não poderia, deveria respeitar os pais, né? Só deveria adorar um só Deus, de nome Yahvé, não é isso? E é sintetizada, né? A lei de Javé é sintetizada nos Dez Mandamentos, né? E as maiores proibições estão nesses Dez Mandamentos. Então, quer dizer que tudo isso aí os outros povos não sabiam. Veja que absurdo. Uma pessoa cai numa conversa dessa. Como as pessoas são ignorantes e são enganadas. A Bíblia tem provas claras de que ela nunca foi palavra de Deus algum. Quando ela fala essa bobagem aí, dizer que só ela, só os hebreus tinham conhecimento dessas todas essas proibições, ela já se mostra um livro mentiroso, falso. Ela nos dá provas de que tudo isso é lenda, tudo isso é mentira. Se somente os hebreus tivessem essas leis, como já dissemos, e os textos e as passagens bíblicas nos mostram que é assim, o mundo em sua volta estaria na maior desordem social. Não é isso mesmo? Bom, se só lá em Israel, entre os hebreus, só eles sabiam, ou só eles não podiam matar entre eles, né? Roubar, mentir, adulterar, ser homossexual e coisas do tipo, só eles tinham esse conhecimento dessas leis aí. Então o mundo ao redor estava mais bagaçada, né? Tava filho matando pai, filho matando pai, pai matando filho, uma roubalheira desgraçada, um adultério desenfreado, homossexuais à torta e à direita. Não estou dizendo que ser homossexual seja pecado, estou dizendo da concepção mentirosa da Bíblia, né, que trata os homossexuais como pessoas não merecedoras, da tal salvação que esse Deus promete dar, certo? Justamente lá no livro de Apocalipse diz que os homossexuais vão ser jogados no inferno, né? Ou no lago de fogo, né? Eles, os ladrões, então compara até os homossexuais com ladrões, assassinos, adúlteros e coisas do tipo. Ou seja, é assim que a Bíblia trata os homossexuais, né? Então, não sou eu que estou dizendo que os homossexuais, você ser homossexual é algo negativo, certo? Estou dizendo na concepção da Bíblia. Então, o mundo à parte do mundo hebreu estaria repleto de homossexuais, já que homossexual na perspectiva hebreia seria um pecado, né? Então, o mundo lá, a parte do mundo hebreu, seria um mundo cheio de homossexuais, de bissexuais, né? De transgêneros, vamos dizer assim.
além de pessoas que não sabiam amar os pais, que não tinham trato com seus filhos, né? Não sabiam amar seus filhos, os filhos não sabiam amar seus pais e coisa do tipo. Mentiam, roubavam, pintavam o sete. Quer dizer, o mundo está no verdadeiro caos. Você acredita numa conversa dessa, pessoal? Como é que pode você cair numa conversa dessa? Achar que só esses hebreus tinham conhecimento de proibições como não matar, não roubar, não adulterar, certo? Que só eles sabiam respeitar seus pais, suas mães, e suas mães e seus pais sabiam amá-los. Vocês acreditam numa bobagem dessa? Porque se você pensar que isso aí é verdade, então o mundo ao redor dos hebreus estava um verdadeiro inferno. O mundo não teria chegado até onde nós estamos. E o mundo em que ninguém tinha lei, só um povinho lá num pequeno estado, né? Vamos dizer assim, um minúsculo estado, tinham, concentraram todas essas proibições, todas essas regulamentações sociais, só eles que tinham. Então o mundo era um inferno. E como foi que nós chegamos até aqui? Se o mundo estava assim. Você consegue entender? Você consegue entender que isso aí que você aprendeu, que você lê na Bíblia, é tudo mentira? Tudo coisa? É tudo lenda? Não faz sentido, pessoal. As histórias é uma mentira sem pé sem cabeça. Ridículo, são ridículas essas histórias da Bíblia. A humanidade não teria chegado aonde chegou. Ela já teria desaparecido antes mesmo de os hebreus receberem suas supostas leis moralistas, né? Porque em 1200, 1300 que eles recebem essa tal dessas leis, quer dizer, até lá que o Deus hebreu não se manifestou porra nenhuma, né? Para a humanidade, né? Não deu lei nenhuma, não falou nada que se isso ou aquilo era errado ou certo. Quer dizer, só foi lá em 1200, 1300 que ele foi aparecer lá para os hebreus para dizer a eles que roubar, matar e coisas do tipo era errado. Pelo menos para ele, né? E quer dizer, os outros povos já tinham se acabado. Enquanto essa lei não chegar para Israel, o mundo todo já tinha se acabado. Inclusive os próprios hebreus, né? Que os hebreus só vão ter conhecimento dessas coisas depois de 1200, 1300. Então, como é que os hebreus não faziam tudo isso antes, né? Rapaz, sacode. Deixa de ser retardado. Bom, sociedades egípcias, urrita, acadiana, hitita, assíria, antes de 1200 e 1300 já teriam desaparecido, ante o caos social instalado por causa da ausência de leis que pudessem pôr freios ao modo de agir desses povos. Já pensou o Brasil sem lei nenhuma aqui dentro? Um caos, né? Quem é que ia se manter vivo aqui dentro, né? Todo mundo lá roubando, matando, pitando sete, sem controle nenhum. Vai, sem controle social nenhum, sem lei nenhuma. É esse quadro que a Bíblia aponta quando diz que o Deus hebreu deu uma lei para eles. O mundo inteiro não tinha lei, o mundo inteiro era assim. Vocês acham que tinha como uma sociedade se manter assim, sem lei nenhuma, sem controle social nenhum, é, é, sem freios ao modo de agir das pessoas? Vocês acham que seria possível? Pare e pense, né? Você tem sentido uma bobagem dessa que a Bíblia nos conta. Bom, ninguém nessas sociedades respeitaria seus pais, ninguém teria posse de nada, vez que todos roubariam uns aos outros, roubariam uns dos outros, mentiriam e adulterariam. Sem falar da questão do homossexual, né? O homossexualismo estaria desenfreado de uma forma, né? Sem controle nenhum. Repito, estou dizendo dentro da perspectiva, não estou dizendo que ser homossexual seja errado. Estou dizendo dentro da perspectiva primitiva criada pela Bíblia. Bom, vocês conseguem entender isso? As histórias bíblicas são meras lendas. Os pobres cristãos acham que isso foi Deus, acham que foi o Deus hebreu que ensinou as pessoas a respeitarem seus pais. Só desse ponto, respeitar os pais. Rapaz, como é que você pensa
Como é que você acredita numa bobagem dessa? Achar que foi necessário um Deus primitivo, ignorante, escrever numa pedra que você deveria respeitar seu pai, que você deveria respeitar sua mãe. Você acredita nisso, é? Quanta ignorância. O respeito aos pais não vem de lei divina alguma. O respeito aos pais, o amor que você tem por seus pais, é algo desenvolvido por você, meu filho, de forma natural. Não se precisou de Deus algum para ensinar a nós ou a nossos antepassados que eles deveriam ensinar a seus filhos o respeito e o amor a seus pais, rapaz. Que bebê, imagine, que bebê deixaria de amar e respeitar aquela cujo rosto foi o primeiro que ele viu? Você acha que é possível uma criança, um bebê, que quando sai do ventre de sua mãe, o primeiro, o primeiro rosto que ele vê é o rosto de sua mãe? Você acha que essa criança vai odiar essa pessoa? Você acha na sua mente que essa pessoinha vai odiar essa pessoa e vai olhar para ele pela primeira vez e é o primeiro rosto que ele vai ver, é o primeiro cheiro que ele vai sentir, é o primeiro beijo que ele vai receber? Você acha que essa pessoinha vai crescer e vai ser preciso que ele leia num pedaço de papel, no caso a Bíblia, ou no caso dos Hebreus, um pedaço de pedra que diga que ele devia amar aquela pessoa que lhe deu a vida, o que lhe gerou? Se você pensa ao contrário, meu amigo, você é doente. Você é doente. Você não é normal. Sua mente é uma mente de pedra. Uma mente de pedra, tá entendendo, né? Jumento, mente de jumento. Jumento de Balaão, que diz que era inteligente. É sua mente. Você achar que é preciso ter uma lei para você amar seu pai e sua mãe, porra. Você é um ignorante. Que bebê deixaria de amar aquela que lhe deu o primeiro sorriso e o primeiro beijo? Que bebê deixaria de amar aquela que lhe disse: Eu te amo, você é minha vida, meu filho? Que bebê deixaria de amar e respeitar aqueles que lhe deram amor e proteção? Que bebê deixaria de amar aquela que o amamentou ao som de lindas canções? Até os animais, quando filhotes, respeitam seus pais. Nós somos produto do meio. O homem aprende com o meio. Nada do que sabemos nos foi passado por divindade alguma. Isso é mentira, rapaz. A vida social nos impõe que observemos naturalmente regras de convivência que nós mesmos criamos. Um grupo só se mantém coeso se todos que o compõem compartilharem ideias similares que visem seu bem comum. Em culturas extremamente primitivas, como algumas indígenas, vemos os filhos respeitarem seus pais. Em culturas indígenas, pessoal, você acha que tem algum. Lá existe algum deus hebreu dizendo que eles devem amar, respeitar seus pais? Não vemos nessas culturas indivíduos matando outros de seu meio de forma aleatória e corriqueira. Ali dentro, daquele meio social, não existe ninguém. Está matando um ao outro desenfreadamente, um roubando a mulher do outro, coisa do tipo, né? Dessa forma, certo? Não existe isso. Conflitos entre tribos existem, mas numa mesma tribo, os indivíduos estão se matando, roubando, pitando certo um com o outro, não existe. Dentro de uma cultura indígena. Para você ver que e lá já existe um,
vamos dizer assim, um ordenamento social, certo? Em que regras são estabelecidas entre eles de forma natural. Foi Deus algum que desceu ali para explicar a eles isso? Foi Deus algum que colocou isso no coração deles? Mentira. Porque a Bíblia diz que foi preciso escrever numa pedra para os hebreus obedecerem isso, para os hebreus saber dessas informações. Então, essas coisas são colocadas por Deus algum quando nós nascemos. Né? Porque o cristão pode inventar, não, isso aí já vem natural, e Deus coloca. Sim, mas se é natural que Deus coloca, então por que ele escreveu numa pedra todas essas bobagens? E pior, para dirigir a um só povo, dizendo que só eles teriam esse conhecimento. Tá entendendo? É mentira. A Bíblia, eu repito, é mentirosa. Só ignorantes acreditam e aceitam as mentiras da Bíblia. Os ignorantes e aqueles que se aproveitam dos ignorantes. Né? Que ele quer levar os seus 10%. Ele quer ver um monte de gente inscrita pagando pelos seus cursos de teologia, pelos seus cursos de suas palestras. Eles querem ver as pessoas comprando seus livros, seus conselhos baseados nesse livro aí, que não tem conselho nenhum, certo? Então, todo esse grupo de pessoas aí que tiram proveito das mentiras da Bíblia, é óbvio que vai querer que os ignorantes continuem acreditando na Bíblia como tal palavra de Deus, certo? Bom, os mais velhos são sempre respeitados na cultura indígena. Tudo isso prova que aprendemos e impomos regras sociais àqueles que participam do nosso meio social. Comportamentos indesejáveis e prejudiciais aos indivíduos de um grupo são reprimidos por meio dessas regras que surgem a partir de costumes no grupo. Por acaso, algum deus judeu entregou algum decálogo para que os índios respeitassem seus pais? Vocês já ouviram falar que os índios viviam roubando uns aos outros, estando eles numa mesma aldeia? Vocês já ouviram falar ou leram que os índios viviam roubando as mulheres de outros índios numa mesma aldeia? Vocês já leram em algum lugar que os índios eram extremamente mentirosos? Agora tomemos os chineses como parâmetros. Como essa civilização antiga, a civilização chinesa é uma das mais antigas, né? Sabemos, né? Chinesa, japonesa, são uma das mais antigas. Como essa civilização antiga sobreviveu, se ela nunca ouviu falar de 10 mandamentos de Yahvé? Só sendo muito tolo para achar que os chineses não ensinavam seus filhos a respeitar seus pais, a não roubar e a não mentir. Por acaso, os chineses descobriram que não podiam transar com os seus parentes por causa da Bíblia e de Yahvé? Estão vendo como é fácil desmascarar essas lendas bíblicas? Você só ama sua mãe porque esse livrinho mágico diz que há um tal mandamento que manda respeitar pai e mãe? Deixa de ser ignorante. Você, ao abrir os olhos, já passa a amar aquela que lhe dá os peitos. E você sequer sabe ou passa pela sua mente a ideia de Deus. Antes mesmo de implantar na sua mente essa ideia de Deus, que bastava dizer que você deve observar esses 10 mandamentos ou um monte de mentiras que está na Bíblia, você já amava sua mãe, você já amava seu pai. Não precisou lei nenhuma para lhe dizer que você deveria respeitá-los. Tá vendo? São coisas naturais, coisas que aprendemos. Tem nada de lei de Deus nenhum que nos ensinou e que nos impôs a pensar dessa ou daquela forma. Acorde. Você ama seus pais mesmo antes da ideia de Deus ser implantada em seu subconsciente e pelo meio em que você vive. E essas mentiradas bíblicas fossem reais, até sociedades que se formaram ou surgiram posteriormente a 1200, 1300 a.C. estariam numa verdadeira decadência moral, como nós falamos com relação a sociedades que vieram antes dos hebreus, certo?
Mas essa mesma situação aconteceria também com sociedades que vieram depois deles. Se essas mentiras da Bíblia fossem verdade, só os hebreus tendo essas leis, somente eles seriam um povo extremamente desenvolvido. E todas as outras estariam no caos, né? Estariam se destruindo. E os hebreus lá com toda aquela rigidez moral, né? Estariam em pleno vapor de desenvolvimento. Mas não. Os hebreus eram um dos povos mais atrasados, ignorantes e mais fracos que havia por aquelas bandas. Somente os ignorantes e aproveitadores desses primeiros que dizem que a Bíblia e os hebreus eram alguma coisa ou fizeram algo espetacular. Esse povo não deixou nenhuma contribuição real para os povos que vieram depois deles. Né? Nem o monoteísmo, que não serve para nada. O monoteísmo serve para quê? Serve para alguma coisa? Serve para você ter um fogão a gás? O monoteísmo serviu para isso, foi? O monoteísmo serviu para levar o homem à lua. O monoteísmo serviu para você ter um computador. Ter. Estar diante dessa tela ouvindo o que eu estou falando. Foi o monoteísmo que contribuiu? Não. Então, o monoteísmo serve para alguma coisa? Para nada. Isso, isso se acreditarmos que foram os hebreus quem inventaram o monoteísmo, né? Coisa que não foi. Nem o monoteísmo que não serve para nada foram eles os autores. Certo? Dizer que a Bíblia é livro sagrado e cheio de normas de moral únicas e que foram difundidas por um tal povo especial são mentiras. Isso é a mais pura mentira que extraímos desse livro patético. Quem é tão ignorante para achar que os hebreus vieram primeiro que os sumérios? A arqueologia tem encontrado inúmeras provas de que os sumérios vieram primeiro. Só isso desmente as mentiras de Deus e Yahvé. Não há um só registro histórico demonstrando o contrário. O rastro dos hebreus, o rastro dos hebreus só surge em tempos muito posteriores ao rastro dos sumérios. A Bíblia nos mostra o povo hebreu surgindo, certo? Como é que eles poderiam ser mais antigos que os sumérios e outros povos? Ela nos mostra o povo hebreu surgindo. A própria Bíblia. Não é nem a arqueologia, é a Bíblia nos mostrando. Nos mostra. Você lê a Bíblia e você vê como é que os hebreus surgem. Só isso desmente as mentiradas ou as mentiras de lei de Yahvé. Aliás, a própria Bíblia nos diz que Israel surge muito tempo depois que outros povos. É tanto que eles são escravos desses povos. Por quê? Porque os povos já existiam. Israel só se torna, vamos dizer assim, nação após receber uma lei em um território que nem deles eram. Isso de acordo com a lenda bíblica. A Bíblia nos mostra que não havia hebreus em canto algum. Eles vieram depois e, portanto, aquilo que fala em seus escritos deriva de culturas que já existiam. Então, meu caro, como é que uma sociedade como a Suméria sobreviveu por tanto tempo, se não havia leis que proibissem o roubo, a mentira, o adultério, a imoralidade descontrolada entre seus cidadãos? Já que as leis ditas moralistas, únicas e exclusivas só surgiriam lá por 1200. Os sumérios se supõe que surge lá por ano 5000, né? 5000, 6000. Então, como é que 5000 anos depois, né, um tal de um Deus ia aparecer, dando leis para um povo lá de um pequeno territóriozinho, dizendo que era proibido matar, roubar, destruir e tal. E como é que essa sociedade, por exemplo, a Suméria, sobreviveu a tudo isso, se não tinha essas leis?
É claro que sabemos que aquilo que a Bíblia fala é mentira, pois sabemos também que os sumérios já tinham leis ou códigos, leis contra o roubo, adultério, mentira, a proteção à viúva e aos órfãos de pai, que na Bíblia você vê lá dizendo que era proteger os órfãos e viúvas, né? Que é uma mentira que eu já mostrei o texto que isso é mentira. Mas todas essas ideias de proteção à viúva, a órfãos e coisas do tipo, tá lá na lei dos sumérios, na lei dos babilônios. E também regras escravocratas estavam em seu meio. As mesmas regrinhas lá, mentirosas da Bíblia, lá, que de escravizar, pintar o certo com o escravo, está escrita, está escrita muito antes nesses outros códigos. As mesmas preocupações que os hebreus aparentam ter ou apresentam lá na sua sociedade, já estavam presentes nas culturas antigas que as deles. Todas essas preocupações de escravos, a forma como deveria ser obter escravos, o comportamento que um senhor deveria ter com um escravo, até com um jegue, com um animal, estão lá no código dos antigos sumérios, mostrando que esse livro não tem nada de original. Essas ideias não são ideias de Deus nenhum. Se você achar que é, então aquelas ideias que estão lá no Código de Hammurabi são ideias de Deus, já que aquelas leis foram dadas pelo Deus Shamash, né? Então, meu filho, se você acredita no Deus Javé que ele existe, que ele fez isso, fez aquilo, então eu também acredito no Deus dos Sumérios, certo? Porque eles disseram as mesmas coisas que Javé disse para Israel. E olha que os deuses sumérios disseram isso, olha, muito, 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 muito tempo antes que o Deus hebreu. O Deus hebreu chegou atrasado, certo? Leis contra o roubo, adultério, mentira, proteção à viúva e aos órfãos e pai, também regras escravocatas, estavam em seu meio. Quase 80% do que está na Bíblia, no tocante às suas proibições e leis, está no Código de Hammurabi. E só não encontramos mais plágios porque muito do que está no código e em outras tabletes foram perdidos. Foi perdido, né? Por acaso foi Javé que deu essas leis aos sumérios para só depois, em 1200, 1300 a.C., ele as repetir para os hebreus? Como seria possível haver antes de 1200, 1300 a.C., uma sociedade com leis tão similares às que o Deus hebreu daria aos israelitas em 1200, 1300 a.C.? Que coincidência é essa, né? Um povo que surge há 5 mil, 6 mil, né? E leis tão similares a que seriam dadas a Israel. Coincidência, né? Todos os comandos proibitivos apresentados na Bíblia estão nos códigos sumérios e babilônicos. Temos provas substanciais que esses povos escreveram suas lendas e leis muito antes. Qualquer povo que viesse depois e contasse as mesmas lendas, ou mesmo falasse de leis similares, teria que ter mantido contato, ainda que indireto, com os sumérios. E sabemos que os próprios hebreus confessam que tiveram contato, vez que foram escravizados por longos anos nos domínios dos babilônios, que herdaram todo o patrimônio cultural dos sumérios. É por esta razão que as lendas bíblicas e as leis do Velho Testamento são tão próximas, para não dizer plagiadas, cópias das dos sumérios. Mesmo a ideia de Deus dos hebreus era igual à dos povos que vieram antes deles. A, a ideia de Deus, ou o Deus hebreu, não tem nada de diferente da ideia de Deus dos sumérios, dos egípcios e de outros povos. Tem nada de diferente nessa ideia de Deus.
contida nas leis dos hebreus. Ele é um Deus igual a qualquer outro Deus. Não tem nada especial. Acorde, cristão. A Bíblia e esse Deus grotesco de seu interior são produtos da mente primitiva humana, nada mais. Deus algum nos deu leis universais. Deus algum nos dotou de lei moral alguma. Somos nós que ditamos e traçamos nossos destinos. Somos nós que decidimos ser mais ou menos moralistas em nosso modo de ser. Somos nós que dizemos o que é certo ou errado. E é por isso que aquilo que entendemos como certo pode não ser certo para um outro homem em outra parte da terra. É por isso que o Deus que eu idealizo em minha terra é diferente do Deus que você idealiza na sua. É por isso que seu Deus pode matar crianças ao fio de espadas, mandar estuprar mulheres em guerras, roubar terras em favor de seu povo e você achar isso normal, cristão, aceitável e justo. Enquanto que o meu Deus diz que tudo isso é bizarro, inaceitável e ilógico. Seu Deus reflete o seu eu, já o meu reflete o que eu sou. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhem, divulgue o canal e até a próxima.